Por volta dos meus 13, 14 anos, por aí, foi por essa idade aí, eu comecei a ter alguns problemas, algumas dificuldades com relação à minha vida escolar. Eu tava com problema em matemática e eu não tava conseguindo tirar boas notas nessa matéria. Aí então, minha professora de matemática me recomendou ir para uma instituição de ensino, em que essa instituição de ensino se chamava Kumon. E nela ensinava basicamente formas, táticas, jeitos para você aprender mais rápido matemática e da melhor maneira possível. Lá eu comecei a descobrir um conceito que eu não sabia, não conhecia este conceito e nunca tinha ouvido falar sobre ele, que era o conceito do ser autodidata. Esse é um conceito que muitos que com certeza estão me assistindo já ouviram falar, mas nem sequer cogitaram em ser autodidatas, né? Inclusive, a palavra Kumon é autodidata em japonês. Segundo o que eles disseram, né? Pra mim, né? Eles disseram que Kumon é autodidata em japonês. Eu não tenho tanta certeza disso, até porque eu não sei japonês, mas pelo que eu já vi, eu acho que é mesmo. Enfim, então, qual que é a importância de você ser autodidata? E, inclusive, eu vou responder a pergunta do vídeo, né? Que é como ser autodidata. Cara, é muito importante nos dias atuais você ser autodidata. E eu falo em todos os âmbitos, ou pelo menos em alguns deles. Por quê? Porque ser autodidata vai ser uma coisa muito importante para o teu trabalho, para o teu convívio social e também como pessoa. Pessoalmente falando, vai ser muito importante você ser autodidata. Isso vai te dar uma vantagem enorme por cima das pessoas. Enquanto as outras pessoas dependem de terceiros para aprender alguma coisa, você por conta própria vai aprender muito mais coisa e vai entender muito mais coisa a respeito do mundo do que essas pessoas que têm que aprender em um cursinho, que têm que aprender em algo, têm que aprender com terceiro, têm que se depender de alguma outra pessoa para ganhar um salário. Então, você aprendendo sozinho, você vai ter condição de conseguir conquistar muito mais coisas, porque é você e mais ninguém. Você vai ter a liberdade maior de conquistar coisas maiores do que essas pessoas. Que normalmente essas pessoas aí não vão ter condição de conquistar muita coisa. Elas vão acabar no final tendo que ficar somente no mundinho delas ali, né? Tendo que ficar ali presas por alguém, por uma pessoa que muitas vezes nem tá se importando para a vida dela. Então, cara, no final disso tudo, ser autodidata vai te dar uma vantagem enorme. E como que você se torna autodidata? Como é que você faz para se tornar um autodidata? Autodidata, a pessoa que se torna isso, muitas vezes dá um estalo na cabeça dela. Acontece que, tipo assim, ó, do nada, né? Dá um estalo na cabeça dela. A cabeça dela explode, né? Igual aquele meme. Oh! Explode na cabeça dela e ela começa a fazer as coisas de acordo com o pensamento que ela tem naquela hora ou de acordo também com a forma como ela lida com as situações, né? Isso é muito interessante, isso é muito importante de comentar, porque a melhor forma que você tem para se tornar um autodidata e como se tornar isso é você lidando com as suas necessidades. É você sabendo quais são as suas necessidades, o que você tem que fazer para se tornar aquilo. O que eu percebi, né, nessa minha jornada aqui, para eu falar línguas estrangeiras, por exemplo, ou para até fazer criação de conteúdo e coisas desse tipo, e trabalhar com internet, o que eu descobri é que você tem que ter uma necessidade. Você tem que entender qual que é a sua necessidade. Cara, por que eu tô fazendo conteúdo pra internet? Porque eu gosto e também porque eu acho que aqui tem como ganhar um dinheiro interessante. Vejo várias outras pessoas ganhando dinheiro e eu acho que eu posso também ganhar um dinheiro legal aqui com as redes sociais. Beleza, isso já é uma necessidade, já é um motivo para você estar aqui fazendo conteúdo para internet. É porque você então acha que tem uma necessidade ali, né?
Você encontrou a necessidade de que você tem que ganhar dinheiro com aquilo, você viu outras pessoas ganhando dinheiro com aquilo, e você também quer ganhar dinheiro com aquilo, certo? Então, você já encontrou a necessidade aí, você já encontrou um motivo, né, uma circunstância do porquê você quer seguir com aquilo. O segundo passo para você fazer isso é basicamente seguir um caminho de tentar procurar mecanismos para você fazer o mais rápido possível e tornar aquilo ali que você está aprendendo, aquilo ali que você está fazendo, mais interessante possível, mais legal possível e também deixar tudo mais facilitado para você. Uma coisa que muita gente não entende do ensino e da educação é que a educação brasileira no geral, ela é muito coletivista. E a educação, na verdade, ela não é coletivista. Cada ser humano é cada ser humano. Cada ser humano pensa de um jeito e pensa de uma forma. E se cada ser humano pensa de uma forma, então, logicamente, esses seres humanos devem trabalhar de uma forma diferente cada um. Então não deveria ser coletivo, não deveria ser algo coletivista a educação, e sim algo mais voltado para o individualismo. Então, cara, você ser autodidata é você se individualizar e entender como é que você funciona, como é que você entende o conteúdo, como é que você adquire conhecimento, como é que você faz aquilo, como é que você se torna algo. Então, cara, no final disso tudo, se você entender, se você raciocinar no final, que, cara, a educação é individualista, e com isso, eu vou me tornar autodidata, porque eu vou fazer com que essa minha educação esteja de acordo com o que eu gosto de fazer, com o que eu acho interessante, o que aquilo ali vai me fazer me sentir bem e tal, e aquilo ali vai me ajudar a ter mais facilidade nos estudos, isso vai fazer com que, cara, você tenha mais ânsia de fazer aquela coisa, mesmo que se for todo dia. Por exemplo, como eu já falei aqui, eu aprendo idiomas, né? E eu faço muito Duolingo. Cara, uma coisa que eu gosto do Duolingo é o fato dos XPs que ele tem. Então toda vez que eu entro aqui no Duolingo, cara, eu tô aqui aberto aqui com vocês, tem vários joguinhos lá. Tem vários mapas, etc. Vários jogos que eu tenho para aprender uma tal língua. Eu aprendo duas línguas, né? Inglês e espanhol. Então, olha lá. Eu tenho vários jogos, vários mapas. Eu já fiz isso tudo aqui, tá? Tudo aqui pra cima eu já fiz. E isso tudo aqui já me incentiva. E além de me incentivar, já facilita também o meu processo de aprendizado. Então você tem que criar um mecanismo para você ter um estilo de aprendizado que, além da necessidade, tem que misturar também com a facilidade e com algo que você gosta, com algo que seja interessante. Isso, infelizmente, faz muita gente não se tornar autodidata. Por quê? Porque as pessoas elas ficaram tão fixadas na cabeça de que estudo é aquilo que foi ensinado na escola. Não, estudar é para você fazer a prova, ou estudar é basicamente você pegar um livro, pegar a gramática e ler a gramática. É isso aqui, não, isso aí não é estudo. Estudar é algo que você gosta de fazer. É algo que você olha para aquilo ali e fala, cara, eu fico aqui nessa merda aqui o dia inteiro se eu quiser. É isso que você tem que entender. Estudar é isso, cara. Estudar é você ter vontade daquilo. É você ter ânsia daquilo. É você entender que, cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro só vendo isso. Só fazendo isso. Eu tenho vontade de só fazer isso, sabe? E é esse o ponto que você tem que entender. A educação no Brasil, principalmente de escolas e faculdades, não é da forma como deveria ser ensinado corretamente a educação, tá? Eu falo aqui, principalmente se tratando de estudo. Estudo no Brasil não existe. Você estudar não existe, porque não é te ensinado a estudar, é te ensinado a fazer robotizações ao longo do teu processo, ao longo ali do teu ensino, tá? Então, cara, isso não é
aprender a estudar. Isso aí é qualquer outra coisa, tá? Isso aí é forçar você a querer fazer algo que você não gosta, tá certo? É isso que eles fazem. Na maioria dos casos, é isso que eles fazem. Então, é isso que você tem que entender, pelo menos eu acho que são esses os dois princípios básicos, porque daí em diante fica muito mais fácil você aprender qualquer outra coisa. Porque aí você pode até aprender uma coisa que você não gosta. Porque aí você vai entender que, cara, por mais que aquilo ali que eu não gosto, tipo assim, por mais que eu não gosto daquilo, eu sei que aquilo ali vai ser importante pra mim em alguma coisa. Então eu vou ter que aprender. Aí então você aprende aquilo mesmo você não gostando daquilo, né? Então isso também vai ser um processo de aprendizagem pra você. Você fazer com que a tua cabeça aprenda melhor a respeito do que é ser autodidata e como estudar sozinho, como você de fato vai estudar sozinho. Esse é um processo que você vai começando a entender, vai começando a concatenar aqui suas ideias e você depois vai entendendo. É um processo repetitivo, mas que é um processo que você vai entendendo assim, e você vai gostando. Você vai entendendo. Uma coisa que eu aprendi no Kumon é que o processo deles é muito repetitivo. Eles têm lá os chamados bloquinhos, que eles fazem vários bloquinhos assim, você vai fazendo vários atividades, você faz várias atividades assim em bloquinhos. Só que uma coisa que eu reparei é, de tanto você fazer um movimento repetitivo e de tanto você acertar, isso dá mais vontade de você estudar. Coisa que não acontece aqui no Brasil. Quantas vezes você já viu aí a tua professora, por exemplo, se você recorda aí da sua época de escola, se você lembra da sua época de escola, quantas vezes a sua professora pedia para você repetir a tabuada 5, 6 vezes ali, por exemplo? Repetir a tabuada quantas vezes? E aí, simplesmente você não recordou a tabuada toda. Por quê? Porque esse processo que a professora fez foi um processo de repetição. Mas foi um processo de repetição que foi feito de maneira errada. Ela pediu para você copiar a tabela, a tabuada todinha. Ao invés de você copiar a tabuada de forma correta, sabe? De uma forma que esteja ligado ali com as outras atividades que você fez ao longo dos anos anteriores. Por exemplo, para você fazer a atividade de multiplicação, você precisa da adição. Então, se você não tiver forte na adição, você vai ter problema na multiplicação, consequentemente você vai ter problema em uma outra matéria, você vai ter problema na radiação, você vai ter problema na potenciação, você vai ter problema em uma cacetada de coisa. Então, isso vai virar uma bola de neve. Isso acontece muito aqui no Brasil, sabe? A pessoa não aprende mais e menos, aí depois vai para multiplicação e divisão, vai, passa de ano, vai passando de ano, vai passando de ano, depois encontra dificuldade e mal sabe o porquê que ela tem dificuldade naquilo. No final disso tudo, ela descobre que, na verdade, ela tem dificuldade naquela matéria porque simplesmente ela não aprendeu o básico. E é isso que acontece, né? Então não tem esse processo repetitivo de tipo assim, olha, se eu errei aqui, eu vou fazer de novo. Se eu errei aqui, eu vou fazer de novo. Não tem isso. Não tem isso. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de ensino. E eu acho que o ensino devia ser individual mesmo, muito devido a essas situações, a essas ocasiões aí, tá? E aqui no Brasil a gente não é ensinado também a ser autodidata. Por isso também a gente vê muita gente, quando cresce, chega na vida adulta, ela não consegue ter condições físicas, ou muito menos mentais e psicológicas, para conseguir aprender as coisas sozinha. Tem que se depender de uma outra pessoa, ou até mesmo de um cursinho, para conseguir alguma coisa. Então, por isso que a gente vê muita gente se lascando no Brasil. Vê muita gente aí se lascando. E, claro, se você gosta de terceirizar a sua vida para várias pessoas, tudo bem. Eu não posso ficar falando o que você tem que fazer. Você aí tem o seu livre-arbítrio, mas a verdade é que, com certeza, uma hora ou outra você vai ser demitido, uma hora ou outra você vai ter que entender que você vai ter que sair do curso, uma hora ou outra você vai acabar entendendo que você não vale a pena, né? Não vale a pena você terceirizar aquilo. Uma hora ou outra você vai entender isso. E, cara, se você entender isso da forma mais cedo possível, mais rápida possível, tá? O mais cedo possível, cara, melhor ainda para você, tá? Então é isso. Esse é o vídeo de como ser autodidata. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenham entendido, né? Porque quando eu vou explicar algo é muito complicado, mas eu espero que você assista até o final, tenha assistido até o final desse conteúdo. Deixe teu like, se inscreva e ative o sininho de notificação para receber os nossos vídeos.
Me conta aí se o áudio melhorou, porque eu descobri que o áudio tava com uns chiados de fundo na hora que eu tava falando. Um saco, né? Mas aí eu descobri que era por causa da entrada de áudio aqui de microfone auxiliar, que é a entrada junto com o fone de ouvido aí avacalhava o som do microfone. Eu espero que o som agora tenha melhorado bastante para vocês, tá certo? É isso aí, falou, tchau e até a próxima.